pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o professor Cláudio. Olá, professor Cláudio. Bom dia, professora Josi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Conte a sua história. Quem é o professor Cláudio? Bom, o professor Cláudio é um jovem senhor já, né, de 43 anos. Eu sou nascido em São Paulo, mas os meus pais, na minha adolescência, na fase infantil, na verdade, né, eu tinha uns 5, 6 anos, eles se mudaram para o interior. E eu fiquei no interior, né, na região ali de Presidente Prudente até a minha adolescência. Eu sou o primeiro neto de uma família, né, da família do meu pai, da família da minha mãe. Tenho 2 irmãos. Meu pai é de carreira militar, a minha mãe, ela é dona de casa. Hoje eles são separados, mas são muito amigos, né? Eu e meus irmãos, eu sou o mais velho, minha irmã do meio e meu irmão mais novo. Nós somos muito amigos, muito unidos um pelo outro. E de professor da minha família, somente eu. Minha irmã é enfermeira, meu pai é militar, meus outros tios e parentes são militares. Professor, realmente, somente eu. Por enquanto, né? Por enquanto. Eu comecei a lecionar um pouco tardiamente, eu tinha 30 anos, né? Eu me formei em letras, né? E com ênfase em língua espanhola, mas eu não fui trabalhar na área, fui trabalhar um pouco depois, né? Me prestei concurso público, me efetivei e fui trabalhar, né, nessa área aí fantástica que é ser professor, né? Bom, na rede eu estou há 12 anos, né? Um pouquinho mais, talvez, né? Não conta a parte da época que eu fui eventual ou no início da carreira. E eu leciono língua portuguesa, né? Tanto no ensino fundamental 2 como no médio. Leciono hoje no ensino de tempo integral, né? Que eu acredito, eu hoje, como educador, era o fôlego que eu precisava para continuar. Então eu fui pro ensino integral, eu saí da rede particular que eu estava de ensino para me dedicar totalmente ao ensino integral. E lá realmente eu me encontrei como professor, como educador. Eu havia me encontrado na rede regular de ensino, mas no ensino integral realmente eu me encontrei como um tempo para fazer o meu trabalho, com tempo para corrigir aquilo que eu pedi, com uma série de questões relacionadas realmente ao fazer pedagógico dentro da escola. Então foi nesse programa do governo do estado de São Paulo e tem outras secretarias também, mas vou falar da secretaria que eu estou, que eu me encontrei como professor realmente. Hoje eu não penso, né, em sair desse ensino. Eu gosto muito, eu sou muito feliz dentro dele como educador. Sim, eu sei que você gosta de trabalhar com projeto. O que leva você a criar projetos? Então, no PEI, né, no PEI onde eu estou hoje, antigamente eu já trabalhava com projetos, porque esses projetos eles vêm, às vezes, não totalmente engessado, mas existe a proposta da diretoria de ensino para os professores, né? Primeiro é passada essa proposta para o professor coordenador, e em reuniões o professor coordenador passa. Então, geralmente, esses projetos, eles vêm sempre para poder trabalhar alguma área de defasagem do aluno. E aí, não vem o projeto pronto, por exemplo, vem o projeto no sentido, temos que trabalhar X habilidade, e aí seria necessário que o professor da disciplina X com o professor da disciplina Y fizesse essa junção para poder chegar a sanar, essa seria a ideia, sanar essa defasagem, né? Enfim. Então, o projeto, quando ele surge, o que eu acho muito, muito bacana na questão do projeto, porque ele tem data de início e data de término, e eu acho isso muito, muito interessante, porque você consegue trabalhar com uma margem de tempo bacana, né, até para você conseguir atingir esse objetivo. Então, eu gosto de trabalhar com projetos e gosto também de aliar todos os meus projetos ao currículo do Paulista. Na época era o currículo do Estado de São Paulo, agora é o currículo paulista, porque eu consigo, né,
não ficar preso totalmente ao projeto. Eu fico com ele, mas eu consigo sair um pouquinho para fazer algumas outras coisas que estão em volta de que os alunos eles precisam, inclusive, aprender outras coisas, não ficar somente naquilo que eu estipulei, né? Então a gente consegue sair um pouquinho. Olha, gente, hoje a gente para o que a gente estava fazendo, para a gente dar continuidade nisso aqui, para vocês conseguirem encontrar aquilo que eu deixei paradinho ali depois. Então eu gosto de trabalhar com o projeto por conta disso, porque você consegue, como o projeto ele é feito pelo professor, né, e com seus pares, você consegue arrumar todo ele dentro para poder oferecer o que há de melhor, no caso, para esse aluno, esse grupo de alunos, no caso a gente faz no geral. Seria mais ou menos isso. Então, pelo que eu entendi, as propostas do PEI é fazer com que o professor crie projetos. Sim. A proposta do PEI, né, o que eu entendo de proposta do PEI hoje, é o trabalho interdisciplinar. A gente sempre está ali junto com outro professor, tentando trabalhar alguma coisa que vai trazer aprendizagem para esse aluno. Como a gente tem reuniões, a gente tem muito tempo, não é um tempo livre que nós temos no PEI. Não é, a gente no regular a gente chama de janela. No PEI a gente chama de registro. Então, por exemplo, eu tenho 28 aulas, né, atribuídas dentro do projeto PEI. Programa PEI, desculpa, não é projeto, programa PEI. Eu fico 40 horas na escola, né, como hora de almoço. Então, essas outras horas eu fico em registro. Então, eu faço todas as minhas correções, eu monto as minhas aulas e eu converso com os meus pares sobre os projetos que a gente vai desempenhar de acordo com a série X, como a gente vai atingir, fora as reuniões que a gente faz também com os nossos pares também. No PEI, hoje, tanto no PEI, mas agora do regular também, o ATPC é por área, né? Então, existem as áreas e a gente fica separado por áreas, trabalhando essas questões. Certo. Então, agora vamos falar do seu novo projeto. Ah, sim, isso mesmo. Bom, esse projeto, ele é novo, mas ele já foi feito uma vez, né? Eu tive que parar, infelizmente, por conta da pandemia, porque é um projeto que ele precisa do protagonismo total, assim, do aluno, assim. Se não tiver o aluno, acredito que todos os projetos precisam desse protagonismo total do aluno, mas tem alguns projetos que eles conseguem caminhar um pouco, assim, além, sem essa participação efetiva do aluno, o início, né, tal. Alguns projetos eles caminham dessa forma, mas esse que eu propus, que eu já fiz, inclusive, numa outra escola regular que eu estava, não, o início dele já começa com o aluno, que foi um projeto que eu fiz com um amigo, né, na época, chamado Leonardo, e a gente fez um projeto de sebo. Qual era a ideia desse projeto inicial? Veio essa proposta da diretoria de ensino Sul 2, que nós tínhamos que trabalhar alguma defasagem da área de matemática, né, dentro de língua portuguesa. Como nós dois éramos de língua portuguesa na época com os nonos anos, então, e eram os nonos anos, né, até para poder fortalecer as provas do SARESP, as provas do SAEB. Então, a ideia era trabalhar essa defasagem de matemática. Veio a defasagem, eu não me recordo mais ou menos qual que era, e nós criamos esse sebo. A ideia inicial era criar uma grande livraria. Essa era a ideia minha, né, inicial. Era uma grande livraria dentro da escola. Nós não tínhamos, aliás, acredito que não tem ainda, biblioteca na escola que eu estava alocado. Então, eu conversando com o professor Leonardo, a gente criou essa ideia de sebo. Só que nós não tínhamos livros para oferecer para esses alunos. Aí surgiu a ideia, né, de comprar esses livros do aluno. Então, a gente criou algo fictício, né? Era fictício. Nós criamos um dinheiro fictício, né? E foi muito bacana porque a escola que eu estava, ela recebe o nome do Oswald de Andrade, né? Então, ficou muito legal porque, na época, né, o Oswald foi casado com a Tarsila do Amaral. Então, a gente imprimiu as cédulas com as obras da Tarsila do Amaral dentro como imagem de fundo. Ficou muito bacana. E o aluno, ele participou desde o início, até, inclusive, a escolha do nome do dinheirinho, que chamava Oswald, né? Então, em referência à escola Oswald de Andrade. Então, dentro desse projeto, a ideia era isso mesmo.
O aluno trazia os livros que ele já não lia mais, ou por algum motivo, ou porque já leu, ou porque ganhou, ou porque não gostou da leitura, e ele poderia trocar esse livro com outros alunos. Claro, professora, que nós poderíamos ter feito isso assim. Gente, vamos fazer uma troca de livros, cada um traz um? Poderia ter sido dessa forma. Mas a ideia era trabalhar matemática dentro de língua portuguesa. Então, por isso a criação do dinheiro fictício, porque eles tinham que trabalhar a argumentação na hora da venda desse produto. Então, trabalhava-se porcentagem, trabalhava assuntos relacionados ao dia a dia, troco, né? Ai, você me deu R$10 e o livro custa 8. Quanto eu tenho que te devolver? Então, a gente trabalhou essas regras simples, né, da matemática do dia a dia com o aluno. Bom, esse projeto foi fantástico. Foram 5 dias comprando livros. Nós compramos os alunos em torno de quase 1.000 livros, né, que eles trouxeram para a escola. Não eram livros da escola, eram livros deles. Fora os gibis que a gente catalogou. Depois, a gente separou com os alunos, né, depois dessa compra de livros, nós separamos com os alunos todos por gênero. Então, teve a participação desse aluno também dentro desse processo de classificar por gênero. Ah, mas professor, o que é gênero? Aí vamos explicar o que era gênero. E por que esse livro é X e não é? Porque é terror, porque é romance. Aí a gente foi explicando. Juntamos os alunos todos no pátio e fomos separando. E depois dessa finalização, a gente decidiu um dia para poder abrir esse sebo oficial. Então, nesse dia, os alunos do 9º ano ficaram todos dentro de um espaço que nós tínhamos, que era um pátio. A gente montou todas as bancas, fizemos alguns caixas e alunos foram escolhidos para trabalhar no caixa, né? Voluntariamente. Quem quer trabalhar no caixa? Quem quer ficar no caixa? E aí eles compravam os livros com os dinheirinhos que eles tinham, né? E isso é muito interessante porque o próprio caixa poderia fazer desconto, ele poderia dar desconto para esse aluno, ele poderia vender mais barato, enfim, era muito interessante, né? E eles trocavam dinheiro. Eu não tenho um ouso, eu preciso de um ouso para poder comprar o livro X. Ia lá e emprestava do outro. Eu te pago tal dia. Bom, enfim, né? Foi muito legal, porque foi uma situação fictícia, uma história totalmente doida e deu muito certo. E foi fantástico, porque depois ele replicou, eu saí da escola, né? E ele replicou com outro nono, porque enquanto estava acontecendo essa feira com esse nono, o 8º ano estava lá, né? Aguardando a vez dele para o outro dia. E aí foi replicado também em outras escolas que eu sei, a gente foi apresentar esse projeto em outros lugares. Eu sei que foi replicado em outras escolas, também até para trabalhar essa questão matemática aplicada do dia a dia. E aí eu ia replicar novamente na escola de tempo integral, mas infelizmente eu não pude, mas esse ano assim que passar mais um períodozinho aí, no início do ano eu já começo novamente com o meu projeto, porque ele é muito bacana, professora, porque ele estimula a leitura, que é sabe, para mim é algo primordial, e os nossos alunos, eles não leem. E eu tento de tudo quanto é forma, e eu sei que eu fico em cima, mas acredito que como professor eu tenho essa obrigação de estimular. Por mais que eu não consiga atingir uma totalidade, mas eu tenho essa obrigação por estimular essa leitura. Então, sempre nas minhas aulas eu tento colocar alguma coisa de leitura, até para estimular isso. E eu chamo o aluno, eu posso ler, né? Eu posso ler para eles, mas eu gosto que eles leiam. Senta aqui, lê esse texto para mim, que eu acho que é bem interessante, estimula, né? E é bem bacana. A escola que você trabalha ajudou na realização do projeto? Totalmente. Todos os professores ficaram envolvidos com o projeto também. A direção da escola, a coordenação, totalmente envolvida com o projeto. Isso foi muito bacana. Inclusive, também foram vender livros lá para mim e para o Leonardo. Isso foi muito legal, foi muito, muito bacana. Foi um envolvimento assim, total da escola, porque foi um projeto que saiu dos muros da escola, né? Ele não ficou só dentro da escola, ele saiu, teve apresentação,
dessa apresentação, que inclusive até eu enviei em vídeo, a minha diretora participa dessa apresentação para falar sobre os índices da escola. A gente conseguiu, inclusive, melhorar os índices da escola nas provas com os alunos, porque esse projeto ele criou uma afetividade entre os professores e os alunos, porque a gente passou uma semana junto ali fazendo, acontecendo, e os professores incentivando, e os alunos gostaram muito. Isso foi muito legal, porque foi uma coisa prática e ao mesmo tempo movimentou a escola inteira, então todo mundo queria participar do projeto, só que infelizmente a gente não pôde fazer, porque era um projeto piloto. Hoje eu consigo pegar uma escola inteira para fazer esse projeto. Eu posso pegar inteirinho, um ciclo inteirinho para fazer. Mas naquela época a gente não sabia como ia ser. Então a gente falou assim, vamos pegar os nonos anos que a gente já tem, já trabalha com eles um pouco mais, para a gente ver como vai se comportar. Mas hoje, tranquilo, pegar todos os ciclos aí, fazer um projeto gigante, fazer um interdisciplinar com outra escola, inclusive, que essa é a minha ideia, né? Essa é a minha ideia. Tanto é que a professora Valéria fez esse projeto depois na ETEC, só que ela fez de uma forma digital, e foi muito bacana, ela disse que foi muito legal também lá para ela. Então a gente tenta, né? A minha ideia realmente é tentar fazer esse projeto de uma escola com uma outra escola próxima, né? Juntar essas duas escolas, esses alunos, e fazer uma grande feira aí do livro, assim, bem bacana, de troca de livros, mas sempre tentando trabalhar alguma outra disciplina até para eles venham a ter esse ganho, não ser somente uma troca de livros, né? Ser um pouco mais, um pouco de ganho maior aí, no sentido da aprendizagem. Essa é a minha ideia. Boa ideia. Esse projeto pode ser aplicado em todas as etapas da educação básica? Sim, e eu vou te falar com propriedade. Lá na escola que eu apliquei esse projeto com esse meu amigo, o ciclo 1 também fez o projeto. Nós tínhamos 2 ciclos lá, o ciclo 1 e o ciclo 2. O ciclo 1 fez o projeto também. Eles fizeram com gibis de leitura mais fácil, né? Para eles, no caso, e com alguns outros livros da idade deles. Então, eles fizeram o mesmo projeto, eles só não tiveram a questão de caixa, né? As professoras auxiliares, eles não foram tão autônomos, né? No sentido dessa logística de saber por que funcionava um caixa. Eles ainda são novinhos para entender. Mas foi muito bacana, eles conseguiram também, com esses alunos, essa mesma logística de entender o porquê que existe o dinheiro, o porquê que existe a matemática, o porquê que é importante você saber manusear, saber a leitura, o porquê que é importante dentro da escola. O aluno está ali dentro não só dentro da escola no sentido de estou na escola, mas eu pertenço à escola, eu participo também. Porque eles viram os alunos do nono ano participando, a gente também quer participar, a gente quer saber como é que é. Mas foi muito bacana e elas gostaram muito, a gente auxiliou naquilo que a gente pôde, né, para que o projeto acontecesse no ciclo 1 também. Agora, não sei se em outras escolas de ciclo 1 o projeto também aconteceu. Eu sei que na que eu estava aconteceu e foi muito, muito bacana, tão bom quanto com o Ensino Fundamental 2. Sim, o projeto nasce pela necessidade do professor, mas pela necessidade do aluno. Olha, professora, eu acredito que nasce pelas duas partes. Eu sinto assim, pode ser até um pouco vaidoso da minha parte, mas eu sinto necessidade de fazer alguma coisa. Então, quando eu chego numa sala e eu olho a minha sala, eu já começo, eu sempre me apresento, no primeiro dia de aula a gente vai conversando, eu fico ali 1 hora conversando com eles, sobre o projeto de vida. O que você pensou em fazer esse projeto de vida? Como é que funciona? O que você acha disso? Você quer ser médico? Você tem medo de sangue? E aí a gente vai conversando. Você não tem medo de sangue? Não, olha, interessante. Você tem medo de sangue? Então você precisa trabalhar isso aí, né? Porque, né, como você vai ser um médico meio de sangue? Então sempre começa essas conversas até pra gente ficar um pouco mais íntimo no sentido de parceiro. O professor precisa que esse aluno seja parceiro dele, porque senão não acontece, né? Os embates, eles são adolescentes, né? Então os embates acontecem e aí você acaba perdendo muito tempo resolvendo esses conflitos, quando na verdade você poderia estar dando aula, né? Ali mesmo, com as habilidades, enfim.
Então, eu sempre falo com meus alunos, a gente precisa ser parceiro. Então, quando eles falam assim, esse ano a gente teve a nossa avaliação, eles falam, professor Cláudio, a gente acha você maravilhoso. Eu falo, eu sou maravilhoso porque eu tenho pessoas maravilhosas. Então, assim, vocês me estimulam a ser um melhor professor. Né? Quando vocês me dão uma resposta que eu espero, vocês estão me estimulando a dar uma resposta melhor ainda. Então, eu acredito, eu tenho certeza disso. O projeto, ele nasce, eu acho que é 50-50 ali. Vontade do professor e vontade do aluno. E aí, como a gente faz isso para o aluno, né? Isso a gente quer fazer com amor, né? Com carinho ali, com respeito, né? Então, eu penso dessa forma, professor. O projeto, ele nasce da necessidade do professor e na necessidade do aluno também. Qual a relevância social desse seu projeto? Olha, os nossos alunos, quando eu fiz esse projeto, nós não tínhamos uma biblioteca dentro da escola. Nós não tínhamos essa biblioteca. Então, assim, o meu aluno, ele é um aluno de escola de periferia, né? Que por em vários momentos foi negado algumas coisas, né? E eu não estou nem falando do sentido só da alimentação ou da moradia, no sentido realmente educacional, porque alimentação e moradia ele tem, mas ele não tem alguns acessos à cultura, né? Então, às vezes, eu levo alguns filmes para eles e eu falo assim, olha, gente, vamos assistir esse documentário aqui. Professor, documentário? De novo, vamos assistir, porque a gente vai fazer alguma coisa diferente. Vocês vão ver, vocês vão gostar, né? Professor, mas a gente não gosta. Assim, calma, vamos assistir primeiro para vocês entenderem. Depois que vocês assistirem, aí a gente vai conversar um pouquinho e vocês vão ver por que é importante isso também. Então, para o meu aluno, o meu projeto ele foi importante porque estimulava a leitura, que é algo que ele não tem. Ele não tem essa percepção de que a leitura ela é importante para você se tornar um cidadão autônomo. Ele não tem essa dimensão. E como o meu projeto ele saiu dos muros da escola, isso deu visibilidade para esse aluno. Ele sentiu assim, nossa, a gente também existe aqui nessa escola, olha. E aí eu tive alunos que foram para a ETEC, que foram para outros lugares, e falando assim, professor Cláudio, as pessoas falam sobre o projeto do senhor lá, então ele sentiu, falou assim, nossa, professor, que bacana, né? Então, eu acho que essa relevância social vem disso, dessa vontade de ser, né? De conseguir algo aí e saber que é possível. Então, o meu projeto, eu creio que seja dessa forma. Essa parte que você falou sobre o estudante assistir um documentário, ele fala que ele não gosta, mas às vezes nós não temos que não apresentar algo para ele porque eles não gostam. Como eu vou gostar de algo que não foi apresentado para mim? Então, justamente, eu tenho que apresentar para que eles possam vir a gostar. Verdade. Então, cabe o professor a fazer isso. Sim, e eu faço alguns acordos com eles também. A gente vai na base do acordo. Professor, mas a gente não gosta. Tá, se eu passar esse e a gente assistir, a gente fazer uma discussão legal, depois eu deixo vocês escolherem um outro. E aí eu cumpro, tá? Seja o que for. Menos alguma coisa que vai denigrir a imagem do professor na sala. Mas aí eu cumpro. Então, esses acordos a gente faz também. Tá. Sim, quando eu dava aula no ensino médio, eu tinha acordos com a minha sala. Tem que ser feito. Tem que ser feito, não tem como, tem que ser feito. Eles são adolescentes, né? Então... Sim. A gente não ganha pelo grito com eles, né? Porque eles também gritam já, né? Então a gente ganha realmente nos acordos, nós somos amigos e a gente vai conversar. E não é para mim, realmente, professora, não é algo sacrificado, assim, eu me sacrifico na hora de dar aula. Não, para mim é prazeroso. Quando eu estou na sala de aula, com o meu aluno, que para mim hoje é o melhor que existe na escola, é o aluno, é a melhor coisa que tem na escola para mim hoje é o aluno, eu me sinto bem. Então, se eu tiver que fazer acordos, se eu tiver que conversar, se eu tiver que participar um pouco da vida pessoal dele, que é algo que eu não gosto, às vezes, mas no PEI a gente acaba participando, porque a gente tem uma parte da nossa carga horária que é de tutoria, então você acaba participando dessa vida pessoal. Eu particularmente não gosto muito, porque na maioria das vezes o professor não consegue resolver, porque é algo tão complicado, né?
Mas a gente vai tentando, né? Vai fazendo, vai repassando aquilo que a gente não consegue resolver e a gente vai seguindo aí na educação. É assim, a gente não consegue resolver certos problemas do aluno, mas uma palavra, eu acho que ele se sente muito melhor quando ele confia no professor e ele possa conversar um problema, mesmo que a gente não possa resolver, mas falou algo amigo para ele, alguma coisa que teve relevância para ele. Sim, e essa questão, professora, da situação que a senhora disse, que eu acho muito relevante, do aluno confiar, isso perpassa, porque assim, quando o aluno confia em você, ele não sente nem vergonha para falar que não entendeu, porque o aluno ele tem vergonha de falar pro professor que não entendeu a disciplina. Não entendi, professor, eu não entendi um pouco, né? Ele tem vergonha. Quando o aluno ele tem essa confiança, ele levanta a mão e fala, professor, eu não entendi, o senhor pode explicar novamente? Vamos lá, vamos explicar novamente. E eu acho isso legal, acho isso bacana, né? Essa confiança que ele tem de estar ali, porque você tem algo a passar, tem algo a ensinar, né? Acho bem bacana. Sim. Há professores que não gostam de trabalhar com projeto. Tem a ideia de que para ter os resultados é muito demorado. O que você pode falar a respeito disso para os professores que pensam dessa forma? Olha, eu gosto de trabalhar com projetos, inclusive quando eles estão atrelados com outras disciplinas e outros amigos, no caso. Eu acredito que se você tiver um projeto que estiver aliado ao BNCC, um projeto que estiver aliado ao projeto de vida do aluno, um projeto que estiver aliado com os outros professores e essas disciplinas, ele não tem como não dar certo. Então, assim, o projeto... É que assim, professora, o projeto, ele precisa ter dia para começar e dia para terminar. Então, ele tem que ter um planejamento, né? Se não tem um planejamento, o projeto, ele fica complicado. Realmente, você não consegue atingir aquilo que você almejava ou que gostaria que fosse. Então, assim, o que eu digo para esses professores que não gostam de trabalhar com projeto, eu falaria assim, bom, eu acredito que eu falaria no sentido de ter uma ótima ideia. Primeiro é isso, ter uma ótima ideia. Depois você vai conversar com outras pessoas para você aprimorar essa ideia. Isso aí já seria um passo a passo. Isso seria a próxima pergunta, então pode continuar. Aposto. Então, assim, depois você vai conversar com seus pares, com outras pessoas para melhorar essa ideia. E aí você vai colocar aí dentro dessa ideia o melhor que você tiver, né? E você vai conversar com esse aluno, falar para eles, falar com eles no caso, olha, seguinte, nós temos um projeto X e eu preciso da participação de vocês. Vai ser assim, 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 assim. E aí não tem como não dar certo. E essa questão da espera, né? Olha, eu vou atingir um resultado só em novembro. Isso é preciso. Mas isso não significa que o profissional, o professor, deve esquecer essas outras atribuições da sala de aula. O projeto, ele começa e você pode fazer paralelamente as outras coisas. Inclusive, você deve fazer paralelamente as outras questões, né? Por exemplo, eu tenho 6 aulas, né? Eu posso separar uma para o projeto, né? Ou 2 e dar sequência nas minhas outras aulas. Até para não ficar maçante para esse aluno, né? Quando eu fiz o projeto do Sebo, nós ficamos uma semana comprando livros. Na verdade, nós ficamos 2 dias para explicar para os alunos, parte a parte do projeto. Depois nós ficamos 5 dias comprando livros. Depois nós ficamos 2 dias separando por gêneros. E um dia nós fizemos a abertura e fizemos tudo que a gente tinha que fazer e finalizamos o projeto. Então, em uma semana, vamos colocar 2, em 2 semanas você atingir um resultado desse, eu não acho que seja muito tempo, ao contrário, eu acho que foi uma coisa muito rápida para atingir. Agora, se você vai fazer um projeto que vai começar no primeiro dia letivo da escola e vai terminar em novembro, aí precisa ser um projeto grande, né? Aí realmente você vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que talvez projetos menores, começar com projetos menores, talvez seja bem interessante para esse professor que é um pouco mais ansioso, né, na espera dessa devolutiva, digamos assim. Qual vai
fazer para criar oportunidades para todas as classes sociais? Olha, professora, eu assim, essa pergunta realmente, quando eu li, foi a única que eu tive uma imensa dificuldade de elaborar alguma resposta. E até agora eu tô com essa dificuldade, porque eu não acredito que todas as classes sociais tenham as mesmas oportunidades. Mas deveria ter, né? Inclusive Deveria. alunos. Eu acho que começa quando todos tiverem uma educação de qualidade. Começa por aí. Começa por aí. Realmente começa por aí. Só que não começou ainda. Então, assim. Estamos aguardando, nós professores estamos aguardando essa educação de qualidade, que eu acho Justamente. que é necessário ter. Justamente. Eu acho que existem muitos investimentos, né? A escola que eu estou hoje tem uma série de coisas que eu não tinha há 2, 3 anos atrás. Eu tenho TV, eu tenho data show, eu tenho uma série de coisas que eu consegui melhorar a minha aula. Às vezes surge algumas dúvidas de alguns alunos dentro do que eu estou passando. Ai, professor Cláudio, eu falo alguma coisa, por exemplo. Ai, professor Cláudio, eu não vi. Só um segundinho, vamos ver agora. Já pego no computador que já está ligado, inclusive o computador ele é um grande parceiro do professor dentro do PEI. Então eu pego no computador, já projeto para a TV, olha gente, é disso aqui que eu estou falando, consegue lembrar? Viu? Não, professor, não vi. Então, mas é disso que eu estou falando. Então, eu acredito que essas oportunidades, né, elas acontecem sim. Claro que acontecem, mas eu sei que não são todas as classes sociais que possuem as mesmas oportunidades, né? Essa educação de qualidade está demorando a chegar. E daqui a pouco eu estou aposentando aí e não chegou ainda. E eu gostaria realmente que chegasse, porque eu tenho alunos maravilhosos. De 100%, eu acredito que seja 100%. Meus alunos são fantásticos. Eles adoram estar dentro da escola. E eles não terem as mesmas oportunidades, isso é frustrante como professor. Saber que ele não vai ter a mesma oportunidade. Isso é difícil, é complicado. E eu acho, professora, que essa discussão não pode ficar só entre professores, né? Porque a gente discute muito sobre isso, sobre essa educação de qualidade que não vem, sobre essa educação que não acontece, né? Mas eu acho que não pode ficar mais só entre professores. Eu acho que enquanto estiver só entre professores, a gente não vai ter uma mudança significativa, não. Isso é verdade. O que deveria mudar na educação? Olha, eu acho que na educação, dentro da escola, como é, eu acredito que eu não mudaria muitas coisas, não. A escola, ela é como ela tem que ser. Eu acredito. Tem o professor, tem o aluno, tem uma gestão, né, que cuida, né, dessa logística dentro da escola. Se eu tivesse que mudar alguma coisa dentro da educação, eu faria os cargos de chefia hoje por plano de carreira. O professor hoje, ele não consegue, um professor que tem um plano de carreira dentro da educação, ele não consegue chegar a, por exemplo, a um cargo mais alto, onde ele poderia dar suas ideias, porque ele participou de dentro da sala de aula, né? Ele estava ali na sala de aula, ele participou de uma escola. Então, talvez hoje seria dessa forma. Todos os cargos da educação por plano de carreira. Eu faria isso. Eu acredito, assim, para a educação mudar, quem tem que fazer um projeto, um currículo, deveria ser pessoas que já passaram em sala de aula. Justamente. Essa é a minha ideia. As pessoas que elaboram tudo isso para mandar para as escolas, elas nunca nem chegaram próximo à escola. Como eu vou saber o que eu vou elaborar para uma escola de educação infantil se eu nunca fui lá? Justamente. Esse é o da educação. É esse o meu pensamento. Eu penso dessa forma. O professor, ele tem que ser valorizado desde o início da sua carreira. E eu acho que um professor, ele pode, porque assim, eu acredito que mesmo quando você saia da sala de aula, quando você sai da sala de aula e vai para um cargo um pouco mais alto, até para poder elaborar isso que a professora está dizendo, ele continua sendo professor, mas ele está numa outra instância, ele está ali criando algo porque ele sabe como é que funciona na sala de aula, né? Então eu penso dessa forma. Eu acho que melhoraria muito. O que é ser professor nos dias de hoje? Olha, eu tenho vários amigos que dizem que não é bom, né? Ah, não é bom.
eu particularmente gosto muito. Eu gosto de estar na sala de aula. Eu não gosto de algumas políticas públicas que envolvem a educação. Isso eu não gosto. Mas estar dentro da sala de aula, estar com os meus alunos, quando eu chego na porta, que eles estão todos em pé, e eu fico parado na porta, eu não entro, né? Fico parado na porta. Aí eles, pode entrar, professor. Eu falo, pode sentar, então. Aí, isso para mim é fantástico, né? Aí eu entro, eu sento, eles estão todos esperando, eles brincam, né? Eles fazem alguma brincadeirinha, porque nós somos bem amigos. Isso para mim é fantástico, assim, né? E aí eu falo assim, gente, olha, lembra que a gente tinha... E isso é legal, professora, porque às vezes eu falo assim, pessoal, lembra o que a gente tinha falado ontem, sobre o que a gente falou ontem? Não, professor, o senhor não falou isso ontem, não. O senhor falou antes de ontem. É sério isso? Então, assim, essa ideia do aluno prestar atenção no que eu estava falando, então ele prestou atenção, ele estava lá, ele falou assim, nossa, ele prestou atenção. E eu, sério mesmo, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver seu caderno, deixa eu ver aquele negócio. Ah, é verdade, gente, é isso mesmo. Então, assim, eu percebo que eu estava fazendo a diferença naquele momento que eu estava falando, porque ele prestou atenção, já tinha 2 dias. Então, eu sou visto pelo meu aluno, ele se espelha em mim. Então, estar dentro da sala de aula é algo que eu gosto muito. Muito, muito, muito mesmo. Hoje eu até poderia sair para ir fazer alguma outra coisa que não fosse somente sala de aula, mas eu permaneceria com o meu cargo lá, desde que fosse com 10, com 20 aulinhas, porque eu gosto de estar perto, eu gosto de ter esse contato com o aluno, eu acho muito legal. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os professores, coordenadores, diretores, estudantes, e também para a comunidade escolar. Olha, eu acho que eu vou na verdade eu vou parafrasear um professor que eu tive, né, num cursinho que eu fiz uma vez, e ele falou assim para mim, Cláudio, cuide e zele pelo seu currículo. Se você fizer isso, você vai ser um excelente professor e você vai ser sempre lembrado pelos seus alunos. Então, a minha dica é essa, cuidar e zelar do seu currículo. É mais ou menos isso. Muito bem, professor Cláudio. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Eu que agradeço, né, a senhora ter disponibilizado esse momento para a gente conversar. Confesso que eu fiquei um pouco nervoso, é a primeira vez que eu participo de algo parecido, não tinha participado, eu fiquei um pouco nervoso, mas eu gostei bastante. Eu acho que são ações como a da senhora, professora, que tentam trilhar esse caminho para uma educação aí de qualidade. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo. Cláudio, professor de língua portuguesa, e eu vou falar para vocês um pouco como essa moeda foi criada. O foco principal é pelo convite, né, dentro de língua portuguesa, e como a língua portuguesa poderia ajudar aí, né, nesse momento. Bom, Hamilton, pode voltar um pouquinho a outra tela? Bom, percebam, a moeda foi criada como se fosse um dinheiro realmente, foi denominado Oswald, né? Foi a ideia tanto minha do Leonardo. Se vocês perceberem nas notas de vocês, tem marcas d'água, tem as obras da Tarsila do Amaral, que ilustram essa nota, já que Oswald e Tarsila eram um casal. Então, dentro dessa ideia, foi confeccionado as notas, porque se trabalhássemos um sebo, contemplaria a língua portuguesa, trabalhando troco, trabalhando tudo que uma empresa precisa para se manter, trabalharia a matemática do cotidiano. Pode passar, por favor. Aqui, a gente começa realmente o trabalho de matemática dentro de língua portuguesa. Tanto eu como o Leonardo estamos em sala de aula fazendo a compra desses livros dos alunos. E eu vou explicar como funcionou essa compra de livros. Nós tínhamos muitos Oswalds, né, para comprar, nós éramos os donos do sebo. Bacana, dentro da nossa disciplina, minha e do Leonardo, porque precisávamos contar esses livros, né? E precisávamos também catalogar
porque eu queria que fosse algo bem profissional. Porque, num segundo momento, essa situação seria trabalhada, sangria, fechamento de caixa, todo o processo que envolve o sebo, contas a pagar, contas a receber, água, luz, enfim, né? Lucro, né? Então, os alunos nos ajudaram em todos os momentos, porque eram muitos livros. Nós temos em torno de 90 alunos, um pouco menos, e a gente conseguiu comprar deles, que eles trouxeram de casa, livros que eles já haviam lido, livro que eles não queriam mais, por um motivo estava guardado, livro do pai, da mãe, do irmão, enfim. Volta um pouquinho, Hamilton, por favor. Então, a gente separou todos os livros por gêneros literários, já que ele fosse direcionado no espaço que ele iria comprar esse livro. Bom, aqui foram um pouco mais de 600 livros para a gente catalogar e separar. Bom, pode passar, por favor. Bom, como todo projeto, a gente espera sempre aquele alvoroço, aquela alegria no grande dia, né? Que a gente inaugurou esse sebo oficial. Bom, percebam aqui, nós temos